Sejam todos bem-vindos. Que Deus possa ministrar ao nosso coração nessa manhã. Hoje nós vamos iniciar uma nova série. Para aqueles que nos visitam, nós trabalhamos aqui sempre com um tema a cada mês. E essa série, propositalmente, ela está aqui nesse mês. Mês passado nós falamos sobre recontar as gerações, fazendo uma ponte entre as gerações, entre momentos, entre circunstâncias de uma caminhada cristã, aonde nós precisamos sempre lembrar dos feitos, do poder de Deus sobre as nossas vidas, e fazer essa conexão então, no sentido de não diminuir o poder de Deus, de não desprezar a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E durante o mês de outubro, então, nós falamos muito sobre essa conexão que precisa haver entre uma geração e outra, entre um tempo e outro. E nós acreditávamos então, e acreditamos, que estamos de fato vivendo um novo tempo como igreja, como pessoas, e cremos muito que precisamos agora partir para uma tomada de decisão. Por isso essa série, Porta Estreita. Quando nós falamos então de uma geração que precisa se conectar a outra, que precisa recontar a outra, esses grandes feitos de Deus, impulsionando uma outra geração a não deixar de cumprir o seu chamado, o seu propósito enquanto geração, enquanto comunidade como nós somos. Nós entendemos que cada um de nós tem a sua particularidade, tem o seu chamado individual, mas coletivamente nós somos imbuídos de uma responsabilidade que Deus nos concede e que nós precisamos estar muito atentos para cumprirmos esse chamado de Deus. Mas chega um momento que nós precisamos então nos posicionar e tomar uma decisão para o próximo momento que iremos viver na presença de Deus. E hoje eu quero fazer apenas uma introdução sobre essa temática então, e nos próximos domingos nós vamos então estar trabalhando com vocês um pouco mais sobre isso. Estamos chegando no final do ano e é um tempo um pouco até propício para isso, aquele momento onde a gente faz algumas reflexões da vida, né? A gente começa já a avaliar o que passou, e com certeza para muitos ainda está tempo de recuperar alguma coisa, mas para muitos talvez não dê tempo mais de recomeçar os sonhos que foram talvez paralisados no decorrer da caminhada. Mas é o momento de nós avaliarmos a nossa vida diante de Deus, e eu quero aqui nesta manhã fazer dois paralelos com uma mesma situação, com olhares diferentes, de dois apóstolos, de dois homens que caminharam com Jesus naquela época, e eles fazem então uma leitura parecida, mas com vertentes diferentes. Eu queria que você acompanhasse então. Sobre esse tema nós temos um versículo que ele nos mostra uma decisão, uma escolha, e essa série tem muito a ver com isso, com uma reflexão que nós precisamos fazer sobre as escolhas que nós tomamos na vida. Todas elas vão nos trazer consequências boas ou ruins, e nós precisamos então avaliar que tipo de escolhas, que tipo de decisões nós temos tomado. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Eu não sei se vai conseguir, eu acho que não vamos conseguir transmitir aqui, nós estamos ainda fazendo uns ajustes aqui com essa tecnologia que nós adquirimos. Mas você consegue abrir a sua Bíblia aí no seu celular, na sua Bíblia, a moda antiga, digamos assim, né? São poucos os que trazem para a igreja, mas está aqui, companheira velha de guerra. Isso aqui é a minha Bíblia do seminário. Já foi reformada 3 vezes e eu espero que ela não me abandone. Tem muita coisa aqui que foi escrita nas bordas aqui, que tem acabam por uma entrega diferenciada também. Tem nada a ver.
O que Jesus está ensinando aqui é para mim e para você. E Ele está dizendo: olha, entrai pela porta, a porta é estreita. E aí, Ele então vai nos apresentar, de uma maneira mais didática, digamos assim, duas portas, dois caminhos. Não é duas portas que lá no final levam ao mesmo caminho. Isso precisa ficar muito claro para mim e para você. Nós estamos construindo ao longo desse ano, principalmente agora no segundo semestre, uma linha de pensamento onde nós precisamos entender que chega agora, no mês de novembro, nós estamos nos deparando com uma escolha que nós teremos que fazer da nossa caminhada cristã. Nós vamos precisar decidir que rumo nós queremos tomar para a nossa vida. E muitas pessoas vão escolher o rumo pensando apenas nessa vida aqui terrena. Você tem todo o direito de discordar comigo, discordar de mim, aliás, mas eu te garanto, eu tenho muita convicção de que a Bíblia é uma fonte segura de fé e de certeza. E se tem uma coisa que a Bíblia nos garante: existe uma vida após-morte. Existe uma vida além dessa daqui. Existe uma vida além dessas dificuldades e tribulações que eu e você vivemos aqui. E aí nós precisamos entender que, creia você ou não nisso, você vai viver uma vida após essa vida aqui. A grande questão é: onde você vai viver ela? Porque só existem dois caminhos. E esses caminhos, em nenhum momento na sua vida, eles vão se cruzar. Em nenhum momento você entra por essa porta, que é larga, como diz aqui o intérprete da lei naquela época, que colocou entre parênteses a sua interpretação. Em nenhum momento que você entrar pela porta larga, lá na frente você vai entrar no caminho da porta estreita. Não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de eu entrar aqui na porta estreita e também me deparar no caminho largo lá na frente. Não existe essa possibilidade. Isso aí eu posso garantir para você. Então tem muitas pessoas que entram principalmente pela porta larga, pela porta, digamos assim, fácil, de um caminhar fácil, sem muitas implicações, sem muitos compromissos de postura, achando que lá na frente pode se fazer uma conexão com esse outro caminho da porta estreita. Eles não irão se cruzar. Para muitos pode dar tempo de, na hora que você já está lá na frente do caminho largo, você volta e toma uma decisão de entrar pela porta estreita, sim ou não? Mas para muitos isso não dá tempo. Para algumas pessoas, ela entra pela porta larga, vai viver a vida que ela quer, a vida prazerosa, a vida em busca de sonhos, o que não é errado. E ela vai ter momentos bons, prazerosos, que ela vai gostar. Mas chega um momento que ela se lembra dessa situação aqui e ela fala assim: não, eu preciso ter uma conexão com Deus. E ela então se arrepende, volta e ela entra pela porta estreita. Mas tem pessoas que não dá tempo de fazer essa volta. E eu estou falando de morte mesmo. Eu estou falando de situações onde a vida acaba para nós. E eu quero dizer que eu não quero aqui trazer nenhuma mensagem terrorista para você. Essa não é a ideia. Quero aqui causar um terror em você para que você seja constrangido de maneira nenhuma. Mas você precisa entender que nesse caminhar histórico que nós fizemos nesse segundo semestre aqui, no mês passado nós falamos sobre a importância de se conectar uma geração à outra, falamos muito dos feitos do Senhor, falamos muito do poder de Deus, e isso é para mim e é para você, mas chega um momento que nós estamos diante de dois caminhos, e aí a decisão precisa ser tomada, e essa decisão não pode ser tomada coletivamente. Essa não é uma decisão que eu pego aqui os pastores da igreja, começamos a orar e interceder e vamos levar todos agora para a porta estreita. Isso não acontece. Essa é uma decisão individual. Estão me entendendo até aqui? Sim ou não? Então, o momento de decisão
ele vai acontecer na vida de todos, indistintamente. O momento de decisão não é para algumas pessoas especiais. O momento de decisão não é para aqueles que acham que amam a Deus mais do que outros. O momento de decisão é para todos. E Deus não é injusto. Ninguém ficará sem ter a oportunidade de se defrontar com essa decisão. Agora eu preciso que você entenda que, para entrar no reino de Deus, que Jesus aqui chamou então de que a formalidade para se entrar no reino de Deus é através de uma porta larga ou estreita? Estão comigo aqui, irmãos? Qual foi a maneira que ele estabeleceu para se entrar no reino de Deus? Uma porta larga ou estreita? Estreita. Jesus aqui agora ele vai fazer também uma distinção entre dois tipos de pessoas. Preste atenção nisso daqui. E eu vou tentar aqui, sem me delongar muito, porque não é a tônica ainda que a gente possa voltar nisso nas próximas semanas. Mas abra a sua Bíblia aí em João 10. João 10, do verso 7 ao 10. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha só, primeiro nós estamos falando que a porta é estreita. Agora Jesus aqui no Evangelho de João está dizendo o seguinte: olha, eu sou a porta. Então chega um momento na vida de toda pessoa, independente do seu credo religioso, independente de qual seja a busca que ela tem feito através de se conectar com Deus, chega um momento que a única maneira de se conectar com Deus é Jesus Cristo. Não é promessas pagas, não são promessas pagas, não são sacrifícios religiosos, não são renúncias feitas. A única maneira de se entrar no reino de Deus é através de Jesus Cristo. Isso é o que a Bíblia está dizendo, não é o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia. Então chega um momento na minha vida e na sua, que eu e você precisamos ter um encontro com Jesus, a porta das ovelhas. Mas vamos continuar. João capítulo 7. Aliás, 7 não, 10. A partir do verso 7, nós vemos agora o verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Aqui está falando o seguinte: olha, tentaram oferecer para você uma religião, tentaram oferecer para você uma nova forma de você se conectar a Deus. São ladrões, são salteadores de corações, mas as ovelhas mesmo não deram ouvidos para eles. Verso 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Isso aqui precisa ficar claro. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aqui Jesus não está falando do quando ele vier buscar uma igreja no arrebatamento. Ele está dizendo o seguinte: olha, nesse mundo que nós vivemos, se você entrar por mim, você pode entrar e sair a hora que você quiser, porque vai haver uma conexão agora direto com Deus, que faz você viver no mundo, mas não mais pertencê-lo ao mundo. Você tem uma porta de entrada agora para o novo reino. Estão me entendendo, irmãos? Vamos avançar agora para o verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e... eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o que Jesus está falando para mim e para você aqui é o seguinte: olha, quer viver uma vida plena, quer viver uma vida diferente dessa vida que você está tentando buscar a Deus? Eu sou a porta. Entra por mim e você vai viver essa vida. E aqui nós vamos então fazer distinção entre dois tipos de pessoas: criaturas e filhos de Deus.
Lucas capítulo 3, verso 38. Preciso que você acompanhe, nós vamos ler muita Bíblia aqui hoje. Lucas capítulo 3, verso 38. Na sua Bíblia de papel, talvez para muitos aí, no início do verso 23, está dizendo assim, a genealogia de Jesus Cristo. Então esse versículo que nós vamos ler agora, Lucas 3,38, ele está falando sobre o final da genealogia de Jesus. E aí vai falando todos os nomes aí, chega no verso 38 e diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Vou ler de novo. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Não precisa abrir porque você sabe de cor. João 3,16, o que diz? Para aí. Deus, seu filho, o que é unigênito? Único. Está divergindo. João 3,16 fala que Jesus era o único filho de Deus. Lucas 3,38 está dizendo que Adão era filho de Deus. Onde é que está o erro aí? Tem ou não tem erro? Deixa eu te ensinar uma coisa. Existe um princípio na Bíblia que se chama inerrância bíblica. Ela não erra. Como que Lucas coloca Adão na genealogia de Jesus e fala que ele era filho de Deus, e lá em João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Se Jesus era o único filho, como é que Adão aparece como sendo filho de Deus? Sabe a resposta? Pecado. Antes do pecado, Adão realmente era filho de Deus. E Deus sopra então sobre Adão o seu próprio fôlego de vida, e Adão se transforma então em filho de Deus. Mas aí entra em cena que se chama pecado. O pecado então cancela, no sentido de continuidade da história de Adão para conosco, a questão de qualquer pessoa ser feita filho de Deus. E isso precisa ser muito claro aqui para vocês. Eu não estou preocupado em falar muita coisa, mas o que eu vou falar aqui precisa estar muito claro para vocês. No mundo lá fora, você vai ouvir muitas pessoas falando para você, porque todos nós somos filhos, e isso não é verdade. Todos nós somos criaturas de Deus. Filho tem uma condição. Por causa do pecado. Se não houvesse o pecado, essa verdade era absoluta. Mas o pecado fez com que, somente aqui em Lucas 3, você vai ver falando que Adão era filho de Deus. Porque aqui está falando antes do pecado. Mas o pecado então cancela essa continuidade na história geracional minha e sua. Mas aí, o plano redentor de Deus visa recuperar essa continuidade lá em Adão. João, capítulo 1, verso 12. Olha, não se preocupe, você é criatura. Você que está aqui nesta manhã, pode ser que você seja uma simples, com todo respeito por simples, criatura. Mas João vira para nós e diz o seguinte: mas a todos. Agora ele está colocando que filtro? Nenhum. Agora, só uma categoria de pessoas podem, ou todos? Ele está dizendo que, mas a todos. Então agora ele não está limitando quem é que vai ser filho, ele está colocando agora uma nova condição. Qual que é a nova condição? Todos quantos o receberam.
Entende o que é isso? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí, pastor, como é que eu recebo a Cristo? É pelo nascimento? Você não recebe a Cristo automaticamente. E eu vou falar uma coisa que talvez vai te chocar. Você não recebe a Cristo vindo da igreja. Sabia disso? Você não recebe a Cristo vindo aqui da igreja. E a gente tem como que eu diria? Uma mania de achar que Deus é evangélico. E Deus não é evangélico. Mas eu também não estou dizendo que Ele é espírita, que Ele é católico, que Ele é umbandista, não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo para você que Deus não é evangélico, Ele é Deus. E qual é a condição então de eu deixar de ser criatura e ser filho de Deus? Qual é a condição? Receber a Cristo. Como é que eu recebo a Cristo? Agora é o inverso. É Ele que bate na nossa porta. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós outros. Agora Ele vai chegar para mim, para você, e vai falar: Léo, quer me deixar entrar? O Léo falou: não, Senhor, com todo respeito, eu tenho uma vida para viver, eu estou novo. Olha só, está na hora de eu curtir a minha vida. O que Jesus vai fazer? Vai castigar o Léo por isso? Porque tem muita gente que acha que Deus vai fazer isso. Deus não vai fazer. Sabe o que Deus vai fazer? Liberar o Léo. Ok? Passa um ano. Léo, deixa entrar. Não, Senhor, eu ainda não comprei o carro dos meus sonhos, eu não tenho a casa dos meus sonhos. Me dá mais um tempinho aí. O que Ele vai fazer? Sofre então, condenado. Já que você não me quer pelo amor, você vai vir pela dor. Porque a gente cria essa cultura de que a pessoa só vem para Jesus se for pela dor. É o contrário, irmãos. Ele usa a dor para nos atrair para Ele. Mas não quer dizer que Ele precisa de ter dor em você para Ele ser Deus na sua vida. Entende isso? Mas eu, um jovem de 48 anos, diga amém, resolvo mudar a minha vida. Eu não estou sofrendo, eu não tenho dificuldade na minha vida, eu tenho uma família muito legal, eu tenho uma vida próspera, uma vida abençoada, mas está faltando algo aqui dentro que me incomoda. Eu preciso me conectar com Ele. Precisa Deus sofrer para me poder ir para Deus? Não. O que eu faço então? Senhor, eu escolho a porta estreita e eu vou entrar por ela. Então eu te recebo na minha vida como meu Senhor e como meu Salvador. E aí então Ele abre a porta e fala: pode entrar. Essa condição de entrar para a porta é para quem quiser, mas só entra na porta quem o recebe. Entende a diferença? Vamos avançar aqui. Eu quero ler a mesma passagem com alguém com um olhar diferente. Lucas, capítulo 3. Lucas capítulo 13, verso 23. Acharam? Vamos lá. O título da minha Bíblia é A Porta Estreita. É a mesma situação, só que agora pelo olhar de Lucas. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, olha só,
Aquela palavra, entrai pela porta estreita, para Lucas aqui, é o resultado do questionamento de alguém na multidão. Alguém estava ouvindo os ensinamentos dele, e aí solta essa lá: Senhor, são poucos os que serão salvos? O que ele vira e fala? Aqui tem um grande detalhe, que lá em Mateus não tem. Esforçai-vos por entrar pela porta. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Espera aí, vamos entender isso daqui. Se Jesus é a porta, e lá em João, quando nós lemos ele falando que ele era a porta das ovelhas, e quem quisesse entrar, poderia entrar e sair, e aí uma vida abundante teria. Agora aqui ele está falando algo que traz uma dúvida para nós. Vamos lá? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? E eu queria ouvir vocês agora. Por que é que muitos vão procurar entrar por essa porta estreita e não vão poder entrar? Porque vai ser tarde. Não é porque Jesus não quer abrir a porta, não é porque Ele não quer deixar você entrar pela porta, é porque já é tarde. Lucas agora vai nos trazer detalhes dessa situação, e agora ele vai acrescentar outro detalhe. Continuando aqui: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Lucas então agora está nos ensinando um outro detalhe. Mateus parece, e essa aqui é uma interpretação minha, tá? Mateus parece nos ensinar que eu estou no mundo, chega um momento que eu preciso tomar uma decisão na minha vida, e eu preciso então entrar pela porta estreita. Tudo bem? Lucas me fala outra coisa: eu estou na igreja e eu preciso entrar pela porta, e pode ser tarde demais. Mateus, na minha interpretação, está falando de alguém, estando no mundo ou não, que precisa tomar uma decisão. Lucas está falando só daqueles que estão na igreja. O que é isso, pastor? Isso significa que eu e você podemos estar aqui, comendo e bebendo na presença dele, não com ele. Tem uma grande diferença. Ele ensinava em nossas ruas, ou seja, ele estava ali bem próximo, mas não estava dentro. Sabe o que é isso? Religião. E nós vamos ser tremendamente atraídos pela ideia de que se eu for bonzinho, eu mereço entrar pela porta a qualquer hora. E isso não é verdade. Efésios capítulo 2, verso 28 e 29 diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que eu quero então trazer aqui para nós, irmãos? Com todo respeito àqueles que nos visitam, essa palavra é muito importante para você, porque pode ser que hoje seja o dia que Deus escolheu para dizer claramente para você: você precisa tomar uma decisão na sua vida, você precisa se arrepender,
Porque a única maneira de entrar pela porta é através de arrependimento e fé. Arrependimento no sentido seguinte: eu abandono o caminho largo e eu acredito que eu posso entrar pela porta estreita, mas aí a fé precisa entrar em cena. Eu preciso acreditar que eu não tenho mérito nenhum, é pela graça que eu sou salvo. Então, com todo respeito aos nossos visitantes, essa palavra é para você, no sentido de que talvez hoje seja o dia que Deus escolheu para dizer para você: vamos tomar uma decisão na sua vida, vamos decidir que caminho você quer seguir, se é o caminho estreito ou se é o caminho largo. Vamos decidir se você quer entrar pela porta larga ou se você quer entrar pela porta estreita. Você tem todo o direito de fazer essa escolha. Mas essa palavra também é para todos nós que estamos aqui nesta manhã, no sentido de refletir se: será que eu me encaixo nessas características que Lucas está trazendo aqui? Será que eu não posso ser um filho falso? Desculpa aqui a analogia. Será que eu não posso ser um filho religioso? No sentido de reivindicar uma entrada na porta quando já seja muito tarde. E aí eu vou dizer para ele: mas Senhor, eu comia e bebia em tua presença. Ou seja, eu estava na igreja nos cultos, eu estava lá quando o bispo Sérgio pregava, e eu comia do alimento que o Senhor me trouxe naquela manhã, e aquilo saciou a minha alma, aquilo me fortaleceu. Só que não mudou a nossa vida. Eu não estou apontando o dedo para você, eu estou falando para mim. Eu posso ser um pastor falso? O que vocês acham? Claro que sim. Eu posso falar aqui, eu posso até levar muitos de vocês para o céu, baseado na minha oratória, mas eu mesmo posso ficar, porque eu estou aqui nessa categoria de filhos que a porta não abre. E aí, quando for tarde demais, eu não posso reivindicar os domingos que eu acordei cedo para vir na igreja. Eu não posso reivindicar os bolos de fubá que eu faço todo domingo para você, dizendo: Senhor, eu fazia bolo de fubá para aquele povo, agora você não vai me deixar entrar no céu. Sabe por quê? Não é por obras. Não é por obras, não é porque você é bonitinho, cheirosinho, lindinho do papai e da mamãe que eu vou entrar. Tem que haver um novo nascimento, tem que haver transformação de vida, tem que haver arrependimento, tem que haver renúncia de uma vida que muitos ali não querem renunciar. Então eu encerro essa palavra de hoje, essa introdução dessa série, fazendo algumas perguntas para você. Você está disposto a se esforçar? Deixa eu tentar fazer uma dramatização aqui. Vem cá, Marcos. Não sei se o Marcos vai dar conta de mim, não. Vem cá, Léo. Que eu entendo por esforçar, irmãos, é que muitas vezes eu vou querer, a palavra falou muito comigo. Pega leve, gente, vamos fazer eu passar bem como é. Eu vou querer, muitas vezes eu vou ouvir a palavra do pastor e ela vai falar comigo. Muitas vezes eu vou sair daqui chorando, eu vou dizer: agora é para valer. Eu quero, eu decido. Eu vou chorar. E eu vou dizer: Senhor, não desiste de mim, não. Mas tem algo que vai me puxar. Segunda-feira, esses dois aqui estão ali grudados em mim, falando assim: ó, tem algo melhor para você aqui, cara. Tem algo melhor para você. Para quê? Domingo que vem você está lá de novo, e vai ser bom de novo para você.
Quer ver outras situações? A gente vai se acostumando com as dores da vida. A gente vai se acostumando com as mágoas, com as decepções. E a gente tenta e fala: não, eu vou esquecer, o tempo vai me fazer esquecer. E a gente não libera perdão. Quando é fé, você está ali preso de novo. A Bíblia vai dizer que pecado é pecado. A Bíblia vai dizer para mim e para você: olha, você precisa abandonar esse pecado. Mas ele está ali grudado. Mas o que Lucas está dizendo é: eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar, porque eu quero uma nova vida em Cristo. Vocês são fraquinhos demais, viu? Eu tenho que me esforçar, irmãos. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você não é fácil mesmo, não. Ser crente é só para os fortes. Ser crente é só para os bravos. Ser cristão é só para os corajosos. Mas vale a pena entrar por essa porta estreita. Vale a pena entrar pelo caminho estreito. E vale a pena um dia poder ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. É esforçar mesmo. É um dia virar para o pecado que está ali, te consumindo, te deixando acusado, te deixando em crise, porque você acha que é só você que não consegue abandonar esse vício, é só você que não consegue abandonar esse pecado na sua vida. Mas não desista, esforce, vai lá, vamos à luta, porque nós vamos entrar pela porta estreita a qualquer preço. Então essa palavra de hoje é para mim e ela é para você. Você quer se esforçar? Sabe por que pode ser o esforço? É no meio de toda essa gente que está aqui. É eu gritar: eu quero uma mudança na minha vida. É eu bater no peito e dizer: olha, eu estou sendo um pastor fraco, eu estou sendo um pastor leviano, eu estou sendo um pastor omisso, mas eu quero dizer para vocês: hoje eu decido me esforçar e entrar por essa porta. Eu escolho Ele. Eu não vou esperar o meu tempo, eu vou entrar no tempo dele, porque pode ser que seja tarde demais. Talvez você já fez essa oração milhões de vezes. Talvez você já pediu para Deus uma nova oportunidade milhões de vezes. Mas nesta manhã, o Espírito Santo está dizendo para você mais uma vez: vamos lá. Vamos lá. E aí, ainda fala que esse texto é um texto que me marca muito. Hebreus. Eu quero ler esse texto e depois o último, que é o tema central da nossa série. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, também nós. Ele está falando de homens e mulheres que entraram na galeria da fé de Hebreus 11. E agora aqui o autor do livro do Hebreus, ele diz assim: agora é a nossa vez, eu e você. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe o que eu entendo? Pode ser que hoje você venha aqui pela quarta, pela quinta, pela sexta, pela 10ª vez,
que você está tentando lutar com o pecado, você está tentando abandonar uma vida e você não está dando conta. Mas você sabe o que é que eu entendo? Que chega uma hora que eu consigo me libertar como eu me libertei deles. E quando eles menos esperavam, eu estava lá, diante da porta estreita, batendo e dizendo: Senhor, me deixa entrar.